Eu gostaria de iniciar esta minha reflexão com vocês, começando com esta oração inicial que foi colocada nesta liturgia. Ela diz assim para cada um de nós: ó Deus Todo-Poderoso e cheio de misericórdia, que nenhuma atividade terrena nos impeça de correr ao encontro do vosso Filho, mas, instruídos pela celeste sabedoria, participemos da vida daquele que é Deus e que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. É muito interessante esta oração, porque hoje, irmãos, nós vivemos praticamente distraídos, né? O mundo nos faz ficar distraídos com as coisas do mundo. E muitas vezes, até quando pensamos no Natal, pensamos no quê? Em tudo aquilo que é materialista. Pensamos em festas, pensamos em comida, em presentes, em coisas superficiais, que não condiz com aquilo que é a data. Porque a data nos fala do nascimento do Cristo. E toda vez que a igreja celebra Cristo, celebra a sua vinda no meio de nós. E é preciso que cada um de nós não estejamos dispersos pelas coisas, né? Que no fundo tiram o foco da nossa vida naquilo que é essencial, naquilo que é importante, naquilo que de fato transforma a vida de cada um de nós. Por isso que esta liturgia do segundo domingo do Advento, ela quer nos chamar exatamente a isto. Por isso que aparece aqui dois personagens que são fundamentais: Isaías e João Batista. Isaías é aquele que vem apresentar para nós a esperança de uma vida nova, de uma realidade nova, que é importante na vida de cada um de nós. Nós sabemos, irmãos, que as dificuldades, que os sofrimentos, que às vezes as decepções da vida nos fazem experimentar a tristeza. É como o povo de Israel que estava vivendo. O profeta surge numa época em que o povo está passando por um momento de dificuldade. O profeta aparece para despertar no povo, para chamar o povo, e sobretudo aqui Isaías, ele vem justamente para dizer: um tronco cortado significa, ali acabou a vida, mas de repente, deste tronco cortado, desta árvore cortada, esta árvore era o quê? O povo de Israel, que por causa da sua infidelidade tinha se afastado de Deus. Isso significa o quê? A árvore cortada significa acabou, não tem mais esperança. Talvez esta era a mentalidade do povo. E talvez muitos nós vivamos no mundo assim, sem perspectiva, sem esperança. Por isso o profeta surge e fala: um broto surgirá. Ou seja, um broto significa vida. E esse broto, ele vem para quê? Para restaurar todas as coisas. A própria leitura fala: ele com a sua palavra fustigará. Significa, ele vem para purificar, para ajudar a cada um de nós, para eliminar do nosso meio o mal. E fala que esta presença é aquele que tem os dons do Espírito Santo. E por isso ele vem justamente para acertar as coisas, para nivelar as coisas.
É importante, irmãos, que cada um de nós desejemos de fato. E aqui ele coloca uma coisa que aparentemente parece impossível, né? É impossível um lobo morar com um cordeiro. O que o lobo faz com o cordeiro? Come. A vaca e o urso pastarão junto. Um urso pastar com a vaca é impossível. Uma criança pequena, uma criança que ainda mama na mãe, colocar a mão na cova da serpente venenosa, coisas impossíveis, mas que é possível diante de Deus. Isso tudo quer mostrar para nós e quer revelar para cada um de nós, irmãos, que o Senhor, quando aparece, tudo é possível na vida de uma pessoa, e que nós devemos colocar a esperança nele, porque é Ele que veio justamente para salvar a humanidade. Já o profeta João Batista, quando aparece, ele aparece para quê? Qual é a finalidade de João Batista? Preparar o caminho do Senhor. Desde que quando João Batista veio, ele veio para esta missão: preparar os corações dos homens para acolher o Cristo que viria. E é verdade, também hoje, o papel da igreja, o papel do pregador é justamente preparar cada um de nós para acolhermos Cristo que vem. E não ficarmos, irmãos, dispersados, displicentes, né? Correndo atrás daquilo que não resolve. E no fundo, para preparar, para enxergar este Deus que vem, é necessário o quê? Nos convertermos. Converter significa o quê? Mudar de direção, mudar de rumo. Se antes eu olhava para cá, agora eu vou olhar para lá. Mudar o foco da minha vida. É isto que a palavra de hoje chama cada um de nós. Há de fato, irmãos, preparar o nosso coração. Muitas pessoas iam lá e confessavam os seus pecados. E o batismo de João era o batismo de penitência. Não é o mesmo batismo de Cristo, o mesmo batismo que nós recebemos. Porque o nosso batismo existe o Espírito Santo. O batismo de João não. Porém, é interessante aquilo que João fala para os fariseus e os saduceus. Quem eram os fariseus e os saduceus? Eram aqueles que achavam que viviam a fé. Eram aqueles que achavam que já tinham ganhado a terra prometida. Eram aqueles que cumpriam a lei. Porém, João Batista desmascara eles dizendo assim, dizendo a eles: raça de cobras venenosas, quem vos ensinou a fugir da ira que vai chegar? Produzir frutos que provem a vossa conversão. É muito interessante estas palavras, porque, irmãos, isto pode ser uma palavra também para nós hoje. Pode ser que também nós, porque participamos da missa, porque fazemos muitas orações, porque pagamos o dízimo, porque participamos de novenas, porque acordamos 4 horas da manhã para rezar e tudo mais, pode ser que achamos que estamos salvos, que já estamos preparados. Mas se não houver uma conversão do coração, não adianta. Se você não vencer o veneno que existe dentro, não adianta. A cobra é assim. Por fora parece bonita, mas dentro tem o quê? Veneno. Nós podemos aparentemente ser belos, mas por dentro tem o quê? Veneno.
E é importante, o Senhor nos convida de verdade a ter uma verdadeira conversão, uma mudança de vida. Para isso, irmãos, o Senhor se manifesta. Ele é a fonte da vida. Ele é aquele que tem a possibilidade de restaurar as nossas vidas. Por isso, somos chamados a acolhê-lo e a colocar a nossa vida nas suas mãos.